Essa questão que vocês estão vendo aí na tela é uma questão relativamente simples de ser resolvida, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o método em que eu utilizei para resolver a questão. Por quê? Embora essa questão seja simples, existem muitas outras questões nesse mesmo estilo e que são bem mais complexas, existe um raciocínio bem mais apurado para resolver. Então, uma forma de você deixar sua mente aguçada para a resolução de questões de raciocínio lógico, principalmente esse tipo de questão, é acompanhar a resolução, o método que eu utilizo para resolver essas questões, não só essa, mas todas as questões de raciocínio lógico. Você vai ver que eu sempre pego algumas letras representando alguma coisa na questão, coloco elas numa ordem específica, ou no formato de uma tabela, ou eu monto uma tabela com números e letras. Eu sempre uso um artifício que vai facilitar muito a visão e o raciocínio da resolução da questão. E conforme você for vendo esses vídeos, aos poucos você vai internalizando esse método na sua mente. Quando você vê, você vai estar sendo capaz de resolver sozinho questões de raciocínio lógico muito mais complexas do que essa. Douglas, Eric e Fabrício são fiscais em determinado conselho de representantes comerciais e marcaram uma reunião para acompanhar o processo de regularização dos representantes comerciais recém-fiscalizados. Sobre o horário de chegada de cada um dos 3 fiscais, são feitas as seguintes afirmações: Douglas chegou depois de Eric, Fabrício chegou antes de Douglas e Fabrício não foi o primeiro fiscal a chegar na reunião. Se todos os fiscais chegaram em horários distintos na reunião, o primeiro, o segundo e o terceiro fiscal a comparecer na reunião foram, respectivamente, e aqui nós temos várias alternativas de ordem em que esses 3 caras chegaram na reunião, Douglas, Eric e Fabrício. Nosso objetivo é descobrir quem foi o primeiro a chegar, quem foi o segundo a chegar e quem foi o terceiro a chegar, para conseguir responder aqui a questão. A primeira afirmação nos informa que Douglas chegou depois de Eric. Então vamos colocar aqui, eu vou representar cada um desses 3 caras com uma letra. A letra D de Douglas, E de Eric e F de Fabrício. Então aqui vamos colocar em ordem de chegada. O Douglas chegou depois do Eric. Se ele chegou depois, então eu vou botar o E de Eric aqui antes. Olha, a gente sabe que o Douglas chegou depois do Eric. Com isso, o Fabrício ele pode ter chegado aqui antes do Eric, ele pode ter chegado entre o Douglas e o Eric, ou ele pode ter chegado aqui, depois do Douglas. Interrompendo rapidamente essa transmissão para informar que na descrição do vídeo tem o link para o curso completo de resolução de questões de raciocínio lógico, tudo nesse estilo. Sobrou uma dessas 3 vagas aqui para o Fabrício entrar. Vamos ler a segunda afirmação, olha. Fabrício chegou antes de Douglas. Se o Fabrício chegou antes do Douglas, ele não pode ocupar essa vaga aqui. Essa vaga está depois do Douglas, então a gente elimina essa possibilidade. Ele só pode ter chegado aqui antes do Eric ou depois do Eric, entre o Eric e o Douglas. Vamos ler a terceira afirmativa agora, olha. Fabrício não foi o primeiro fiscal a chegar na reunião. Se ele não foi o primeiro fiscal, então ele não pode ter chegado nessa posição aqui, que esse aqui foi o primeiro a chegar na reunião. Logo, só sobrou aqui para o Fabrício, de horário, para o Fabrício ter chegado na reunião. Olha, então o Fabrício chegou aqui, entre o Eric e o Douglas. E a ordem em que eles chegaram foi essa, olha. Eric chegou primeiro, depois o Fabrício e por último o Douglas. E a letra que contempla essa ordem é aqui, a letra D, Eric, Fabrício e Douglas.